Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 7, parte 2. Jesus, ela vai ficar vegetativa com morte cerebral ou algo assim? O modo de falar aborreceu Sabrina. Parecia cruel, particularmente em vista o que Anne enfrentaria. Mas ele ainda não sabia disso. Não há motivo para pensar assim. E a cirurgia pode reduzir o inchaço no cérebro. Correu bem. Ela passou a noite sem complicações. Por um minuto fiquei preocupado. Não consigo imaginar Anne de repente como uma retardada ou um vegetal. Se fosse assim, estaria melhor morta. Ele foi notavelmente insensível, em especial para um homem que acabava de saber que a mulher que amava quase tinha morrido. Sabrina já não gostou dele, mas não fez comentários. Afinal, era o homem que sua irmã amava. Por isso lhe devia certo respeito, ou pelo menos certo espaço, e o benefício da dúvida, o que ela concedeu. Discordo de você, murmurou Sabrina. Não queremos perdê-la, seja lá em que condição estiver. Ela é nossa irmã e nós a amamos. E ele supostamente a amava também. Isso quer dizer que não vão desligar os aparelhos se tiver morte cerebral? Sabrina não apenas não gostava dele, estava começando a odiá-lo pelos comentários horríveis que fazia. Ele possuía a sensibilidade de um pato de borracha. Essa não é a questão, disse Sabrina. O resto estava vindo, e agora ela estava curiosa quanto à relação dele, particularmente por ser artista e compartilhar deste mundo com ela. O impacto do acidente causou outros danos, coisa bastante importante. Teve de operar também a visão na noite passada, mas não ocorreu tão bem quanto a cirurgia no cérebro. Respirou fundo e concluiu, enquanto Tammy e Chris a observavam. Eles podiam ler o desagrado em seu rosto. Sabrina odiava o cara e nem o conhecia. Charlie, se sobreviver, Annie vai ficar cega. Ela já está. Não há nada que possam fazer para recuperar sua visão. Ela vai ter que adaptar à nova realidade. Então, achei que devia saber para que possa apoiá-la. Apoiá-la? Como? Ele parecia estar em pânico, embora soubesse que os pais dela tinham dinheiro. Mas talvez, pensou consigo mesmo, não quisessem sustentar uma filha cega e quisessem empurrá-la para ele. Se esse fosse o caso, tinham ligado para o número errado. Sabrina achava ter mesmo cometido um equívoco, sob todos os aspectos possíveis. Sentia muitíssimo pela irmã, mas nem todos tinham a sorte de encontrar um homem como Chris. Ele era especial. Ela vai precisar de seu amor e apoio. Essa vai ser uma grande mudança na vida dela, a maior que terá que encarar. Não é justo e é horrível, e tudo o que podemos fazer é estar lá para ajudá-la. Se você a ama, você vai ser muito importante para ela. Fez-se um longo silêncio do outro lado da linha telefônica. Agora, espere um minuto. Não vamos exagerar. Só estamos saindo há 6 meses. Eu mal a conheço. Nós nos divertimos, dividimos a paixão pela arte. Ela é uma garota fantástica e eu a amo. Mas você está falando de uma coisa totalmente diferente. A arte agora é parte do passado dela. A carreira dela como pintora acabou. Merda,
A vida dela poderia ter acabado e ela vai ficar cega pelo resto da vida? O que devo fazer a respeito? Ele estava se assustando e ela podia ouvir isso. Me diga você, respondeu Sabrina com frieza. Como você se vê participando da vida dela? Chris se encolheu quando ouviu a pergunta, e ambos podiam dizer que a conversa não ia bem. Só por ouvir a parte dela na conversa, Tammy concluiu que ele era um imbecil. Chris estava mais inclinado a lhe dar o benefício da dúvida, assim como Sabrina fizera. Mas até o momento não se sentia impressionado. Sabrina não dissera nada para consolá-lo, o que significava muito. Como você espera que eu participe da vida dela? Perguntou Charlie. Não sou um cão-guia, pelo amor de Deus. Nunca tive uma namorada cega. Não sei o que é ou como é. Isso me parece um fardo muito pesado. E por que está me ligando assim? O que quer de mim? Ele estava passando rápido, de assustado para zangado. Nada, na verdade. Sabrina jogou as palavras, tentando controlar o humor. Gostaria de dizer poucas e boas, mas pelo bem de Annie, não ousou. Não queria piorar as coisas, nem deixar Charlie apavorado. De qualquer forma, parecia ser o rumo que ele estava tomando, mas Sabrina não queria provocar seu desaparecimento prematuro. Annie tinha o direito de fazer isso por si mesma, ou não, caso preferisse. Precisava dele mais do que nunca, e não seria Sabrina a dizer a ele o que sentir ou como se comportar. Estou ligando porque minha irmã tem a impressão de que você está apaixonado por ela. Ela está apaixonada por você. Sofreu um acidente terrível e quase morreu ontem. Nossa mãe morreu. E como consequência do acidente, descobrimos na noite passada que ela vai ficar cega para o resto da vida. Se você a ama, imaginei que gostaria de saber. Não faço ideia do que você quer fazer a respeito. É com você. Pode lhe mandar um cartão desejando boa recuperação, vir visitá-la, estar lá por ela ou largá-la porque é demais para você. A escolha é sua e tenho certeza de que não é fácil. Só imaginei que gostaria de saber o que está acontecendo. Ela tem muitas coisas difíceis para enfrentar. Pelo que eu saiba, você é importante para ela. Charlie suspirou ao ouvi-la, desejando nunca ter ouvido nada daquilo, mas tinha graças a ela. E sabia que no fim teria que tomar decisões. Aquilo não era fácil para ele. Não tinha dinheiro, tinha tirado 1 ano de licença do emprego em Nova York e estava comprometido em ser artista. Tinha se divertido com Annie e acreditava estar apaixonado por ela. Mas uma garota cega, cujo talento e carreira como artista tinham acabado de descer pelo ralo, aquilo lhe parecia um fardo pesado. Pesado demais para o que ele tinha em mente, ou acreditava poder enfrentar na vida. Decidiu ser honesto com Sabrina, pois ela tinha sido honesta com ele. Não sei o que te dizer. Não tem que dizer nada. Só liguei para te informar. Imaginei que gostaria de saber. Talvez estivesse preocupado por não ter notícias dela. Na verdade, eu estava, mas não tão preocupado assim. Não fazia ideia de que uma desgraça dessas poderia acontecer com ela. Para ser honesto, Sabrina, não sei se consigo fazer isso, ou até mesmo se quero fazer isso. Ela é uma ótima mulher, era uma artista magnífica, mas ela vai precisar muito carinho e apoio. Provavelmente vai ficar deprimida pelos próximos anos, talvez para sempre. Isso é coisa demais para que eu carregue. Não consigo. Não quero ser enfermeiro psiquiátrico ou cão-guia de cegos.
Mal consigo cuidar da minha própria vida. Não posso assumir a dela também. Não uma coisa grande como essa. Não quero fazê-la acreditar que vou estar ao lado dela agora. Ela precisa de pessoas com quem possa contar. E acho que não sou uma delas. Lamento. Mas simplesmente não tenho isso em mim. Ele parecia triste ao falar e surpreendentemente franco com Sabrina. Acho que ela precisa de alguém muito mais forte e menos egocêntrico do que eu. Sabrina estava inclinada a pensar que ele tinha razão. Charlie se conhecia bem e era corajoso o bastante para dizê-lo. Tinha que lhe dar certo crédito por isso. Mas não muito. Havia esperado coisa muito melhor dele, a julgar por tudo que Anne tinha dito. Sabrina pensou que ele a amava. Como estava óbvio, não a amava. Não o bastante para superar o que tinha acontecido. O que vai dizer a ela? Perguntou ele, parecendo preocupado. Ainda não posso nada. Ela não está consciente. Mas, se e quando ficar, o que quer que eu diga, se é que quer, não tenho que contar a ela que liguei. Você pode ligar para ela você mesmo e dizer o que quiser, quando ela já estiver recuperada, embora vá ser um momento muito difícil para ela. Sabrina temia o impacto que seria ser abandonada. Acima de tudo, o mais. Sim, vai sim. Charlie pensou no assunto por um longo tempo, refletindo. Talvez eu deva escrever uma carta ou dizer que encontrei outra pessoa. Isso me faz parecer um cretino, o que acho que sou, suponho. Mas não vai ser porque ela está cega. É que talvez um pouquinho. Parecia espantoso, como se tivesse encontrado a solução que funcionaria para ele, embora certamente não para ele. O coração de Sabrina se condoeu pela irmã enquanto o ouvia. Ela o achava um cretino, egoísta e covarde. Será um golpe para ela de qualquer forma. Acho que ela estava pensando em se mudar para Nova York com você. Então, era algo importante para ela, disse Sabrina com tristeza. Era para mim também. Até isso. É muita falta de sorte dela. Era a frase do ano. Não sei. Acho que vou escrever para ela. Envio para você e você entrega quando achar que ela está pronta. Que tal nunca? Sabrina quis dizer. Ela vai descobrir de qualquer forma quando você não ligar e não aparecer. Acho que sim. Talvez esta seja a melhor maneira então. Simplesmente desaparecer da vida dela. Sabrina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele parecia aliviado. Isso não me parece muito nobre, disse Sabrina com clareza. De fato, soava covardia, um jeito abjeto de escapar. Mas isso não mais a surpreendia. O príncipe encantado de Anne em Florença era um verdadeiro sapo. Eu nunca disse que era nobre. De qualquer forma, vou para a Grécia na semana que vem. Talvez escreva para ela depois disso e diga que conheci outra pessoa ou que voltei para uma antiga paixão. Tenho certeza de que vai pensar em algo. Obrigada pelo seu tempo, disse Sabrina, querendo desligar. Já tinha suportado o suficiente dele. Tudo o que queria era fincar uma estaca no coração dele em nome da irmã. Talvez 2 estacas, por garantir. Ele merecia coisa pior. Pelo que estava para fazer com a irmã, qualquer que fosse a desculpa. Obrigado por ligar. Lamento não poder fazer nada melhor do que isso. Eu também, respondeu Sabrina, pelo bem de Anne. Está perdendo uma das grandes mulheres do nosso tempo.
cega ou não. Tenho certeza que ela vai encontrar outra pessoa. Obrigada, disse Sabrina, que desligou antes que ele pudesse dizer outra palavra. Estava soltando fumaça. Tammy e Chris tinham entendido os pontos principais. Que filho da mãe! Murmurou Chris. Tammy parecia devastada pela irmã, assim como Sabrina. Não era assim que deveria ser. Visitaram Annie no hospital naquela tarde. Ela ainda estava inconsciente e permaneceria assim por mais 1 ou 2 dias, por causa da sedação. Como se constatou mais tarde, ela estaria dormindo durante o funeral da mãe, na terça, o que os outros acharam ser uma bênção. Jantaram juntos em casa naquela noite. Sabrina e Chris cozinharam. Sentiam-se cansados e deprimidos, e o pai mal disse 2 palavras a noite inteira e voltou para a cama. Candy, pelo menos, ficou ali. Então, os 4 permaneceram sentados, conversando até tarde da noite, sobre a infância, as esperanças e os sonhos, as recordações doidas que sobrevinham em momentos difíceis como aquele. Na segunda-feira, os médicos tiraram Annie do respirador. Tammy e Sabrina estavam com ela. Candy e Chris aguardavam na sala de espera, para o caso de algo dar errado. Foi um momento tenso, mas o superaram. As 2 irmãs mais velhas se deram as mãos e choraram quando ela respirou sozinha pela primeira vez. Sabrina, em seguida, olhou para Tammy e disse que era como se a irmã tivesse dado à luz ela mesma. Reduziram a sedação depois disso e esperavam que Annie acordasse lentamente por conta própria nos próximos dias. Naquela noite, aconteceu o velório no salão funerário, o que foi bastante terrível. Vieram centenas de amigos dos pais, amigas delas de infância, pessoas que participaram do comitê com Jane, outras que ninguém sequer conhecia. Passavam 3 horas apertando mãos e aceitando condolências. As garotas haviam disposto belas fotos da mãe ao redor do salão. Todos estavam esgotados ao chegar em casa. Por isso, foram direto para a cama. Sentiam-se cansados demais para conversar, pensar ou se mexer. Era difícil acreditar que apenas 2 dias a mãe ainda estava viva. Todos no velório perguntaram por Annie. Então, também tiveram que explicar o que lhe havia acontecido, embora ainda não tivessem contado a ninguém que ela ficaria cega. Pelo bem da dignidade dela e por respeito, as irmãs decidiram que Annie deveria saber primeiro. O funeral ocorreu no dia seguinte, às 3 da tarde. Tammy e Sabrina foram pela manhã visitar Annie, que ainda dormia pacificamente. De certa forma, as 2 ficaram aliviadas. Teria sido demais Annie descobrir a própria cegueira naquele dia também. Ganharam uma trégua de 1 dia. O funeral em si foi uma grande agonia. Foi simples, bonito, elegante e de bom gosto. Havia lírios do vale e orquídeas brancas por toda a parte. De certa forma, parecia um casamento, e a igreja ficou cheia, o mesmo acontecendo à casa mais tarde. 300 pessoas foram visitá-los para lembrar-se dela, beber e comer do buffet. Sabrina depois disse a Chris que nunca se sentira tão cansada na vida. Estavam para sentar na sala de estar quando ligaram do hospital. O coração de Tammy parou ao atender. Tudo no que conseguiu pensar quando o residente-chefe se identificou foi que, se Annie morresse agora, isso mataria a todos. Eles tinham passado por muito mais
do que poderiam suportar. Eu mesmo quis dar as boas notícias, disse o residente, fazendo Temi perder o fôlego. Seria possível? Ainda existia tal coisa? Ainda restava alguma boa coisa? Parecia difícil de acreditar. Ela conseguia respirar sem o uso do aparelho e seu estado não era considerado mais crítico, o que era um grande avanço. Mas tinha obtido um progresso naquela noite. Achei que talvez quisessem vir aqui, disse ele tranquilamente, enquanto Temi estava para dizer que não havia como qualquer um deles reunir energia depois das emoções dos últimos dias e o funeral da mãe naquela tarde, mas sequer chegou a pronunciar as palavras. Ela está acordada, anunciou ele em tom vitorioso.